A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, meu amado, minha amada, que Deus em Cristo Jesus venha assim realizando o desejo do coração de cada um de vocês. Meu muito obrigada a cada um de vocês que se encontram comigo nesse canal. Nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo 11, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em voz alta. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Não o samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este mensageiro? E disse-lhes: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus para nós nessa noite. Meu amado, minha amada, nós vemos aqui uma palavra que nos mostra que a gratidão move o coração de Deus, sim. Quando nós somos gratos ao Senhor nosso Deus pelaquilo que recebemos da mão do Senhor, o Senhor multiplica ainda mais as suas bênçãos em nossa vida. Glória a Deus. Que passagem maravilhosa. Nessa passagem nos mostra também a fé daqueles homens. Sim, eles quando viram Jesus clamaram, né, gritaram para que Jesus tivesse misericórdia. Eles reconheceram que Jesus era mestre, que Jesus poderia fazer alguma coisa por eles. E quando Jesus liberou aquela palavra para eles irem até o sacerdote e se apresentarem diante do sacerdote, aqueles homens creram no milagre e começaram a andar. E foi no meio do caminho que eles perceberam que estavam curados. Glória a Deus, meu amado, minha amada. O que eu aprendo com isso, que quando nós damos ouvido à palavra do Senhor e nos movimentamos de acordo com a palavra do Senhor, um milagre vai acontecendo. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa saber o começo, o principal, aquilo que o Senhor já liberou para você. Então, vá fazendo, que o mistério vai se desvendando, né? O milagre vai acontecendo à medida que você vai andando, e assim o Senhor vai trazendo a sua realidade, aquilo que você está buscando. Glória a Deus por esta palavra. O nosso Deus é bom. A sua bondade dura para sempre. Aqueles homens foram andando e ficaram curados. E a palavra de Deus nos diz que apenas um volta, né? Assim como eu acabaram de ler, apenas um volta glorificando e adorando a Deus. Então, Jesus diz para eles, não foram os 10, né? Porque só voltaram um, né? Então, voltou principalmente aquele que achávamos, né, que fosse nos dias de hoje, poderia ter menos chances de voltar, porque ele era samaritano. Porque nós vemos que a promessa primeira era para os israelitas, mas aqui diz que quem voltou foi o estrangeiro. Então, meu amado, minha amada, a gente vê que aquele que volta recebe de Deus a bênção dobrada, glória a Deus. Aquele que agradece tem a sua bênção multiplicada. Se tem uma coisa que não agrada ao Senhor, é a ingratidão, né? A gente vê a história dos filhos de Israel que pereceram pelo meio do deserto, naquela travessia, né? Na saída do Egito até chegar na Terra Prometida. Por quê? Muita ingratidão com Deus. Reclamavam, enfim. E aí não chegaram na Terra Prometida, daquela geração velha que saiu do Egito. Apenas Josué e Caleb conseguiu adentrar a Terra Prometida, porque o restante acabaram morrendo pelo meio do caminho e entraram ali uma geração nova na Terra Prometida, que nos mostra, meu amado, minha amada, que nunca nós devemos murmurar, mas nós devemos agradecer ao Senhor nosso Deus. A gente vê que o próprio Jesus, quando está ali partindo o pão, na hora da multiplicação para dar aquelas pessoas que estão ali sentadas, ele dá graças a Deus. E quando ele dá graças a Deus, ele vai partir aqueles pães e vai se multiplicando, né? Glória a Deus. Então, o princípio da gratidão é algo que agrada o coração de Deus, é algo que
alegra o coração do nosso Pai. Glória a Deus. Quem é o Pai que não fica grato de ver seu filho a também agradecer pelaquilo que ele fez, né? Qual é o pai que não fica feliz? Então Jesus fala para aquele homem, não eram 10, só voltou um, e esse que voltaram era samaritano. Então, aqueles que não voltaram, Jesus também sabia que eles tinham sido curados, mas eles não queriam o dono da cura, eles queriam simplesmente a cura. Então, seja como esse samaritano, como esse estrangeiro. Não queira apenas a cura, não queira apenas ter dinheiro, não queira apenas ter a bênção da parte do Senhor, não queira apenas ter o livramento, mas tenha o dono do livramento, tenha o dono da bênção juntamente com você, porque isso ainda é mais importante ainda, né? Melhor do que ter todas as coisas é termos Jesus em nossas vidas. Davi entende isso, que quando ele peca, que o Espírito Santo de Deus está se afastando dele, ele ora, né? Tira o reino, tira a riqueza, tira a coroa, pode tirar qualquer coisa, menos a tua presença. Então, que nós possamos ter de certeza, meu amado, minha amada, que não tem nada melhor do que a presença de Deus. Então, glória a Deus, que nós possamos ser gratos a esse Deus por tudo. Aquele um que voltou, o Senhor ali muito se alegrou e disse para ele, em paz, porque a fé dele o havia salvado. Então, glória a Deus, que nós possamos perseverar nos caminhos do Senhor, adorando esse Deus e fazendo a sua vontade, sempre sendo grato a Ele, sim. Porque se o Senhor não estivesse do nosso lado, como diz no Salmo 124, ora diga Israel, né? Ora diga eu, ora diga você, com certeza nós não existiríamos mais. Mas porque nós estamos de pé, porque o Senhor está conosco e Ele tem cuidado de cada um de nós de uma maneira muito especial. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, meu Deus, pela tua bondade, tua fidelidade, pelo teu amor para com cada um de nós. Dá uma noite de paz, de tranquilidade, na tua presença. Livra-nos de todo acidente do corpo e da alma. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis a ti e andar de conformidade à tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço, que todos tenham uma boa noite e ficamos na paz do Senhor Jesus, sim. Estamos daqui orando por vocês, eu sei que vocês também estão orando por mim. Assim a nossa vida será cada dia mais abençoada para a glória do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor.